Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do quadro Cinerói, na qual hoje vamos estar então comentando acerca do episódio 7, nessa produção do Superman pelos irmãos Fleischer, intitulado Terremoto Elétrico. Aqui temos inclusive o retorno dos roteiristas dos dois primeiros episódios desse projeto, que é o Seymour Nittel e o Isis Palmer. Eles que apresentam alguns conceitos interessantes e renovadores para essa série, além de um desses pontos aí, no caso, é referente a sair um pouco do estereótipo que tinha sido estabelecido desde então do antagonista, que era o cientista maluco. Eles fogem um pouco do padrão que estava sendo estabelecido, pelo menos dos episódios que contém ali essa entoada, né, de ter um antagonista específico, com exceção, por exemplo, do episódio anterior, que não tinha um antagonista específico, mas uma consequência dos atos, e também ali apresenta, inclusive, um fato histórico que ocorreu. Isso fica evidente porque temos ali a situação em que se passa em Manhattan, né? Na ilha de Manhattan especificamente. Então tem esses pequenos detalhes aí que são muito bons para essa narrativa que foi construída nesse episódio em específico. Porém, a linha narrativa faz com que esse episódio caia em questão de pontuação para mim, por justamente seguir basicamente a mesma coisa que já tinha sido estabelecida. Bom, eu vou comentar esses detalhes acerca aí de qual que é o fato histórico que ocorre, qual que é esse ponto principal então que deixou esse episódio de maneira mediana, diferente dos demais, inclusive até um pouco mais mediano do que o episódio 3, que eu sempre tenho ele como um bastião na questão do episódio mais fraco dessa primeira temporada. Então eu vou estar comentando com vocês aí logo após a nossa continuação, né, e finalização aí dos nomes, né, que deram sua voz a esse projeto. No caso, hoje temos aí o Jackson Beck. Ele veio a nascer no dia 23 de julho de 1912. Inclusive, ele nasceu na ilha de Manhattan, né, em Nova York. E o seu primeiro projeto, né, na sua filmografia, da qual ele atuou e dublou, foi justamente nessa série animada do Superman, dos estúdios Fleischer, substituindo ali o Richard Grant, que foi o primeiro nome que eu comentei aqui, que ele foi o narrador do primeiro episódio. O Jackson Beck, ele faz a narração ali com relação aos poderes do personagem a partir do segundo episódio para a segunda temporada, inclusive, né, que foi a última. E ele também chegou a dublar outros personagens, como no caso na série animada clássica da Luluzinha, ali da década de 50, e também do principal antagonista ali do Popeye, que é o Brutus. Junto, obviamente, né, na série específica que ele é fazendo o Brutus, ele trabalha junto na dublagem com o Jack Mercer, que estava fazendo a voz, obviamente, do Popeye, e da Olivia Palito, que foi interpretada pela Mae Questel. Um último ponto para trazer aqui sobre a filmografia do Jackson Beck, então, com relação à atuação, além da questão da dublagem que ele atuou, eu trouxe um exemplo aqui que é uma série de TV chamada Karen, de 1964 a 1965, na qual, inclusive, além de atuar em 3 episódios em específico, ele também chegou a fazer o roteiro de 2 episódios dessa série. Então, com relação à atuação que ele fez ali, o papel de personagens, no caso, tem um episódio chamado Jovem de Coração, na qual ele faz o papel ali do limpador de janelas. Também temos o episódio chamado Pai Substituto, na qual ele faz o papel de um vendedor de canetas, de lápis. E por fim, no episódio A Babá de Karen, na qual ele faz o papel do personagem intitulado Vernon DeLay. E como eu falei, ele chegou também a fazer roteiro em 2 episódios específicos. Um deles é o Dever Civil, e um outro episódio que ele fez o roteiro foi na qual ele também atuou, que é o episódio A Babá de Karen. Enfim, então, sobre a história aí do Jackson Beck, ele veio a falecer no dia 28 de julho de 2004, justamente na cidade onde ele nasceu, que foi em Nova York. Remoendo dentro de si a tomada dos colonizadores da terra de seus ancestrais, um cientista indígena está disposto a tomar a terra de seu povo novamente, nem que seja necessário afundar a ilha de Manhattan debaixo d'água. Porém, o Homem de Aço está preparado para o ataque. Bom, como eu falei, então, esse episódio tem os roteiros do Nito e do Sparber, né? Eles retornam aqui para o roteiro dessa série animada. E como eu falei, né? A série tem um contexto histórico verídico que ocorreu de fato. De maneira, ela é colocada nesse episódio de maneira muito implícita, ela não é aberta, ela não deixa em aberto que se trata dessa situação, na qual estamos falando da tribo indígena chamada, pelo menos na tradução, Algonquinos. É uma tribo indígena que, inclusive,
vivem nessa parte ali nordeste dos Estados Unidos, né? Nordeste e norte dos Estados Unidos e também no sul do Canadá. E o episódio, por mais que ele não traga de maneira implícita, surgiu esse devido interesse, essa curiosidade de saber o porquê, né? Em específico, o Nathan e o Sparby fizeram com que o personagem tivesse essa intenção de acabar com a linha de Manhattan, né? Que não é deixada de maneira explícita, como eu acabei falando, né? Inclusive, justamente como eu falei, tem essa questão da troca de etnia do personagem, foge do padrão. Isso é de uma maneira bastante agradável, porque, pelo menos na minha perspectiva, e como já faz um bom tempo que eu não assisto essa série animada de 1941, eu não me recordo se nos próximos episódios não temos algumas outras etnias sendo trabalhadas, e aqui eu não estou colocando especificamente se é uma coisa ruim ou boa, mas acho que eu vejo uma perspectiva boa que daí acaba trabalhando aí com outros personagens de outras etnias, seja tanto para ser antagonista ou até mesmo para acabar auxiliando aí o personagem principal. Ainda mais se tratando aí da época que era feita essa animação, né? Inclusive, um ponto importante, eu não vejo problemático como foi retratado aqui o personagem em si, como falei, surgiu um devido interesse, por mais que não deixe explícito ali a situação, mas eu achei bastante interessante de correr atrás para saber mais detalhes acerca do qual o motivo nesse personagem ter essa questão de vingança, né, de tentar trazer de volta à Terra ao seu povo ancestral, né, o povo da tribo. E eu não, como eu falei, eu não vi de maneira problemática, né, ou satírica, fazendo até porque o personagem está sendo retratado de maneira engraçada, até porque não está usando cocar ou tanguinha. É um personagem ali que ele tem um grau de intelectualidade bem alta e só está utilizando, infelizmente, né, sendo um dos representantes do povo, né, dessa tribo, usando sua capacidade intelectual, infelizmente, para um malefício, né, causando estragos para os demais, por uma ideia que ele queria fazer o bem. Né? Temos aquela questão do vilão que sempre acha que é o herói da própria história. Mas como eu falei, né, sobre a tribo indígena, inclusive eu vou estar deixando para vocês aí dois links, eles vão estar, a matéria toda está em inglês, mas vocês podem fazer a tradução automática aí no seu navegador para conhecer um pouco sobre essa tribo indígena, e também vou deixar um link aí em específico que trata justamente de como é que veio essa questão do povo da tribo indígena, algo que nos perder sua terra para os colonizadores. E por fim, um dos pontos que achei interessante nessa mudança que o Sparber e o Nickel trouxe nesse episódio também, e que talvez possa ter sido alguma referência para produções futuras décadas depois, né, ali na década de 70, 80. Eu acho que isso pode ter influenciado, na qual temos aí o QG desse antagonista em específico debaixo d'água. Isso acabou me remetendo aí a dois QGs diferentes, né? Um ainda correlacionado aí com o universo DC, mais precisamente ali com a animação da década de 70, que é o Super Amigos, na qual temos ali o QG do Lex Luthor debaixo da água de um rio, ali numa região de pântano, e também lembrou também ali um filme específico, e talvez eu não me recorde de maneira assertiva, mas acho que é o filme O Espião que Me Amava, né? Dentro da franquia aí do 007, né? Na época do Roger Moore. Então eu acredito que seja esse filme em específico com esse título que temos também um vilão que tem um QG, né, seu quartel-general, debaixo d'água. Mas como eu acabei falando no início do episódio, apesar de trazer esses pontos interessantes que fazem mudar um pouco o panorama que estava sendo feito até então na série animada, ele acaba repetindo o mesmo erro lá do primeiro episódio especificamente. Porque temos aqui a questão da linha narrativa construída pelo Nathan e o Sparber, basicamente é um Ctrl+C e Ctrl+V ali do primeiro episódio. Só temos essas mudanças, questão histórica que se passa na cidade de Manhattan, a troca de etnia ali do antagonista do episódio específico, mas se for pegar, né, e olhar e comparar com o primeiro episódio, basicamente tem uma estrutura inteira igual ao primeiro episódio aí. Então eu acredito, no meu ponto de vista, que seja o episódio inclusive até mais fraco do que o terceiro. Então temos aí um novo episódio que vai substituir o terceiro como um episódio mais fraco aí dessa primeira temporada. Então para Superman Terremoto Elétrico, a nota é 3. Mas é isso então, pessoal. Infelizmente o episódio seguiu dessa maneira. Inclusive, nesse momento que eu estou fazendo o vídeo em específico, eu estou fazendo, e provavelmente deve ter dado certo aí, a questão de fazer a live, referente a comentar com vocês, né, conversar um pouquinho com vocês acerca aí do primeiro episódio da série dos Lanternas, que saiu no domingo, dia 16 de agosto.
E como, obviamente, fica aqui o convite. Se acredito até o momento que esse vídeo está saindo, que eu estou fazendo no domingo. Eu estou fazendo aí a preparação para fazer os ajustes para começar ali então a live na quarta-feira. Eu vou fazer o convite caso tenha dado certo. Vou fazer o convite para vocês que estão vendo esse vídeo na sexta-feira para aguardar na próxima quarta-feira, então, às 9 horas da noite, aí a live para a gente conversar um pouco, obviamente com spoiler, até por isso que eu estou fazendo na quarta-feira, para que todo mundo já tenha tido acesso e assistido ao episódio. Obviamente, eu devo reforçar que essas lives que serão feitas acerca dos Lanternas não vai ter com relação aqui com o quadro Cena Heróica, é mais para bater um papo, até porque quando eu resolvi te falar acerca aí dessa produção, né, nessa estrutura aqui do quadro Cena Heróica, aí vai ser um vídeo à parte. Mas é só para vocês conversarem um pouco, né, a gente conversar um pouco aí sobre a série em específico, ok? Mas é isso então, agradeço a companhia de cada um de vocês. Meu nome é Pedro e você está no canal Watchtower Oficial, a sua biblioteca DC no YouTube.